aqueles homens e mulheres tinham um relacionamento que ia para além da situação do ativismo. Ela ia para além da situação do ativismo. Eles se conviviam familiarmente nas casas uns dos outros, nos espaços culturais, nos espaços de lazer onde eles estavam. Nós perdemos isso. Nós perdemos isso. Quantos de nós comem na casa uns dos outros, às vezes morando no mesmo bairro? Né? Vai lá tomar uma cerveja, um café, uma água, bater papo e jogar a conversa fora. Nós perdemos isso. Os laços de confiança que se estabelece a partir desse momento de você ir na casa do outro, sentar, ver lá a companheira, os filhos, a mãe, o pai, como que essas coisas se dão, é diferente desse laço que a gente tem, onde a gente é meio, por mais que a gente conheça, a gente é meio desconhecido uns para os outros. Né? Então, a ética que essas pessoas tinham também vinham dessa relação de companheirismo, que é uma relação de amizade muito grande. E isso não quer dizer que eles não eram duros uns com os outros. Tem carta do Pedro Catalo para o Ideal Pérez, em que ele escreve, e a gente vai publicar, ele diz assim: nesse momento em São Paulo não tem nenhum elemento bom o suficiente para isso, para isso, para isso, para isso, para isso. Porra, é foda você falar isso dos companheiros com quem você está convivendo. Mas provavelmente essas conversas eram ditas, até porque as conversas que a gente sabe, né, tem história do Pedro Catalo que tentou bater no cara no sindicato, né? Então, assim, as coisas deviam ser bastante tensas. Mas eu digo assim, não é porque eles tinham esse nível de confiança, talvez até porque tivessem esse nível de confiança e de companheirismo, que eles podiam dizer essas coisas uns para os outros e superar isso aí. Todo mundo fala do Jaime Martins, é que a maioria de vocês não se conheceu, mas todo mundo fala do Jaime Martins, e o que ninguém sabe é o quanto que eles brigavam. O Jaime, em um determinado momento, começou a ser convidado para ir para a universidade. Ele era examinador de banca de doutorado, né? Ele era o cara que ia falar, falava na Unicamp, falava em tudo quanto é lugar, o cara, e ele era muito bom. E o Martins, às vezes na reunião, falava assim, agora o Jaime não tem mais tempo para o Centro de Cultura, agora ele é um cara da academia, porque ele não sai de lá, e ele falava na cara do Jaime e todo mundo ali. A gente, moleque, né, um olhava pro outro e falava, ih, mano, o Martins dando uma cutucada no Jaime. O Jaime dava uma risadinha e falava assim, mas não é importante para o movimento? A gente está indo lá, está falando do anarquismo, está criando espaço. O Centro de Cultura não foi negligenciado por isso. Mas um cutucava o outro ali na moralzinha, né? O Jaime, quando defendeu o Leonardo para ir na Europa e depois ajudou com dinheiro, eu fico imaginando o quanto ele não foi cobrado pelo resto do grupo. Foi você mandou esse cara pra lá, ó que filho da puta. Como diria uma amiga, essa amiga que eu considero como minha irmã, ela diz assim, olha o tipo de pessoa que você trouxe para a nossa relação. E é isso, você trouxe para a nossa relação. E como que nós aceitamos e convivemos e partimos, e a partir daí passamos a conviver com ela. Então, essas coisas eu acho que elas são muito complicadas, né? E elas acontecem, mas eu acho que o fundamental é isso, é não ter essa ideia do... até vou mostrar uma, acho que o Marcolino não vai ficar... Que essa aqui é do Marcolino. Aí tô eu lá em 2013 sentado. Aí os punks falam assim, Josimas, Marcolino que não foi punk, né? Mas Josimas, Marcolino e Johnny. Os caras fizeram aí um negócio, um texto, Arquivo Punk do Centro de Cultura Social. Aquilo foi uma provocação, porque o punk chega no Centro de Cultura punk, e aí ele sai do Centro de Cultura todo bonitinho. Eu acho que eu não fumo maconha há 20 anos, cara. Mas naquele dia ali, eu acho que a maconha que tem no meu cérebro ainda fez... E eu tava meio viajando, eu falei assim, mas esses caras estão falando de mim, porra. Aí eu fiquei, e eu juro, eu ainda falei pro Marcolino, eu falei assim, fiquei pensando se devia de responder ou não. Porque às vezes você vai responder também, dependendo, né, às vezes cria um problema maior, é melhor chamar no particular, mas a gente tava tão íntimo ali, é tudo gente que se conhece, falei, não, vou responder. O desenho que eles falam é esse aqui. Eu escrevi um texto sobre o arquivo que eu estava organizando no Centro de Cultura Social. Porra, tranquilo. E pode ver que é tosquinho, cara.
Eu peguei, isso aqui é a capa do meu fanzine, que eu cortei um pedaço e colei lá. A Miquelina, que é uma boa desenhista, fez a lata de lixo e o poste. Pô, tosquinho, cara. Aí é um texto. O que me chocou é que o texto foi escrito por uma pessoa em primeira pessoa falando de si. Eu usei a palavra ajuntar propositalmente, eu ajuntei muito documento. Os meus ex-cunhados que eram formados pela USP, aí ela disse assim, nossa, mas ele usou a palavra juntar. E ele disse assim, não, mas você leu o texto inteiro? Ele usa juntar e 2 parágrafos abaixo ele explica por que ele usou a palavra juntar. Porque quando eu cheguei no Centro de Cultura com 20 anos, sem fazer sequer o ensino médio, e eu não entendi o que aqueles homens falavam, eu ajuntava a coisa. Eu era um colecionador. Mas quando eu comecei a entender o que é um arquivo, o que é pesquisa, a coisa mudou. Mas era tudo em primeira pessoa. E esse aqui é o punk... Não, e aí assim, né? Porra, é a tatuagem, cara, é meu desenho. É um bagulho que eu gosto pra caramba, até hoje tá aqui. Minha filha andando um dia, eu fui buscar ela na creche, e eu ando sem camisa, pá, né? Aí minha filha olhou e falou assim, olha, pai, o X da Xuxa. Porra, fiquei super contente, que eu falei, minha filha sabe ler, ainda não tá nem alfabetizada. Eu falei, puta, que negócio legal, cara. Apesar de ser a Xuxa, mas tudo bem, né? Apesar de ser a Xuxa. Esse aqui é o desenho que foi, né? Esse foi o desenho o início do problema e esse é o final do problema. Aí é o punk sem o visual de punk, né? Arrumadinho, saindo do Centro de Cultura. Eles acharam que era uma provocação, que todo mundo que entrasse punk no Centro de Cultura tinha que sair arrumadinho. Mas eu estava falando de mim, eu me sentia entrando desse jeito e quando eu saí me senti... Quando saí não, né? Na primeira pessoa. Quando eu saí não. Num determinado momento depois eu me senti de maneira diferente. Porra, o texto é de 1992, a gente foi falar sobre isso em 2013. Todo mundo que me conhece, ou conhece o Centro de Cultura, tem meu endereço, porque minha casa sempre foi a mesma. E quando eu não morei naquela casa, continuou a casa da minha família, então a minha correspondência ia para lá. É isso que eu falo. Ninguém teve o cuidado e a curiosidade de escrever, mano, que porra é essa que você fez nesse desenho aqui? Que provocação besta é essa aqui? Ninguém teve esse cuidado de fazer, mas cada um ficou criando... A gente não sabia que você tinha feito o desenho. Saiu uma publicação do Centro de Cultura Social, a gente achou que era uma opinião da entidade, mas que... Não, está assinado. Está assinado o documento Antônio Carlos de Oliveira, até porque eu nunca deixei de assinar. Todo mundo sabia. Não, do desenho não, do texto. Não, mas se o desenho está assinado pelo Antônio Carlos de Oliveira, o responsável pelo texto e o desenho é o Antônio Carlos de Oliveira. Tem que questionar ele. 20 anos depois, esses caras ficaram caraminholando bobagem na cabeça que não tinha nada a ver. Não foi provocação para ninguém. Né? Não tinha não era direcionado a mais ninguém, a não ser falar do sentimento que eu tinha e que depois provou-se verdadeiro. Porque inúmeros punks entraram no Centro de Cultura naquela coisa da radicalidade punk e em algum momento, que foi uma coisa que a gente sempre conversou muito, em algum momento... A militância, o ativismo anarquista se provou mais interessante ou mais forte ou no contexto mais legal do que o ativismo punk e o cara ficou muito mais dentro do ativismo anarquista do que do ativismo punk. Agora esse ruído ficou por um tempo que não era necessário. Pior, um dia eu escrevi para um rapaz lá no Nordeste, nem lembro mais quem é, de bobagem, assim, falei, você viu aí, né, consegui publicar aquele livro e coisa e tal, pá. Você não tem vergonha na cara? Você vendeu o arquivo e ganhou dinheiro e agora está querendo me vender um livro. Aí eu fiquei, mano, de onde vocês tiraram que eu vendi arquivo? Eu falei para o Centro de Cultura buscar, ele não foi buscar, eu ofereci para outro. E dei, acabou. Não ganhei nada com isso. Se eu tivesse ficado com aquilo, eu teria ganhado dinheiro, porque eu podia até cobrar dos caras que queriam fazer pesquisa. Você quer pesquisar o arquivo? Vai ter que me pagar a grana. Eu não fiz isso, eu coloquei num lugar público que fosse mais acessível para todo mundo e que provou ser verdadeiro. E o Jaime fala sobre isso. Não estivesse aquela parte do arquivo do Edgar Lenroux onde está hoje, talvez um monte de pesquisa que foi feita não teria sido feito porque estaria guardado na casa de alguém e sem acesso. Daí está lá. Então, assim, eu entendi também o que o Jaime me disse, mas... Aí eu escrevi para ele, aí eu escrevi um documento mesmo, falei, peraí, cara, aconteceu assim, 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 tirei cópia das coisas, mandei para ele. E eu percebi que nesse momento, entre
aquilo que ele disse, a minha segunda correspondência, ele mudou. E aí ele escreveu para mim, pô, acho que ele foi perguntar para alguém e percebeu que ele tinha escrito uma grande bobagem, né? Então é essas coisas que a gente tem que tentar evitar. Que às vezes começa como um mal entendido e depois vai virar uma celeuma. E nós vamos nos afastar e nós vamos ter problema. Né? Eu adoro o Marculino, mas a gente tem uns pontos de vista divergentes que nesse momento não é possível conciliar. Em algum momento vai ser. Adoro o Newton. O Newton é um cara que vem dos mais antigos da minha relação no Centro de Cultura. Adoro. E a gente também tem umas divergências que nesse momento são irreconciliáveis, não tem jeito. A gente nem fala sobre eles. Discute, surge, percebe, guarda. Um dia nós vamos falar sobre essas coisas, mas não é o momento. Para quê? Então isso é ética, é o respeito pelo outro, é o cuidado, é saber do que está falando, é procurar se informar. Né? Eu tenho 3 filhas e eu falo para elas, se alguém vier te contar um segredo, explique para a pessoa. Que a partir do momento que você conta o segredo, ele deixou de ser secreto. Então, quando a pessoa vier te falar alguma coisa, você fala assim, você vai me contar de outra pessoa? Espera aí que eu vou chamar ela. Não quero ouvir. Se você me disser, eu vou falar para ela. Porque aí acaba a conversa logo ali. Pronto, cara, não tem outra alternativa além dessas aí. Né? A outra coisa é você ouvir e depois sair repetindo para os outros. Então é fofoca. A fofoca não é ética. A fofoca é o que tem de desagregador, de desestruturador nas nossas próprias relações. E é isso que a gente vive muito. A questão dos princípios, eu acho que elas são super importantes, né? A ética, a liberdade, a solidariedade, né, cara? A gente tá vendo as coisas acontecer e tá sendo pouco solidário porque tem muito tempo para ser crítico em relação ao outro, né? Então isso eu acho que é muito complicado. Esses princípios, como eles estão sendo deixados de lado para a gente dar ênfase a esse tipo de coisa. Eu me senti tomando uma carteirada quando a pessoa escreveu para mim, você sabe quem eu sou? Eu escrevi o livro tal, eu estive na manifestação tal. Eu falei, cara, é o polícia, assim, tacando a carteira na minha cara, sabe quem eu sou? Tô furando a fila porque eu sou polícia, eu sou vereador. Eu falei, cara, isso é anarquismo? Eu sou o Antônio Carlos. É só isso que eu sou. Eu participo do Centro de Cultura, eu participo do NELCA, mas eu sou o Antônio Carlos. Eu não sou o Centro de Cultura, eu não sou o NELCA. Eu participo. Mas a minha identidade é essa, é pessoa. Agora, porra, se a minha identidade for falar dos lugares onde eu fiz as coisas que eu participei, aí vocês não vão gostar de mim, porque eu fiz muita coisa ruim na minha vida. Ou talvez alguns gostem demais, né? Mas não eram coisas tão éticas como depois a gente vai entender como as coisas deveriam ser. Né? Um cara que casa 4 vezes não pode dizer que o problema está na mulher, né? Tem que ser ético, tem que dizer, caraca, mano, você é um cabeça gorda, né, mano? Você é um filho da puta. E aí eu ouvi da minha ex-mulher o quê? Que é uma companheira anarquista. Sejamos generosos, vamos dividir o problema em 50-50. Cada um de nós é responsável por 50-50. Porque assumir a culpa sozinho também é uma forma de desrespeito ao outro. Porra, é um puta aprendizado isso. Então é essas coisas que são muito loucas, né? Essas formas muito equivocadas de relacionamento e que estão muito no nosso meio. E lá na década de 80 nós lançamos o anarcômetro. Quando nós lançamos o anarcômetro, acho que ele não era nem digital. O anarcômetro de agora é analógico, porque ele consegue... Olha, acho que não é nem analógico, né? Porque ele consegue pelo Facebook avaliar o anarquista que cada um de nós é, e aí vai o ponteirinho do 0 ao, sei lá, 10, 100 mil, cada um escolhe o que quiser. E aí depois que ele vai, eu tenho o carimbinho também do 100% anarquista, 50% anarquista, nada anarquista, e bato ali e divulgo para o resto do mundo quem é quem a partir do meu ponto de vista. E como a gente tem algumas pessoas que eu fico impressionado de ver pela quantidade de publicação, que tem um tempo do caralho para ficar na frente desse negócio de Facebook, tem, cara, e assim, eu fico, me impressiona muito mesmo de ver o tempo que essas pessoas têm. Então eu fico pensando o quanto de ódio que elas propagam em relação aos próprios companheiros que elas deveriam de estar abraçando.